Muito bem, vamos lá para o nosso livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia do Divaldo, capítulo 3, As Consultas. Nós tivemos no nosso encontro anterior, o início do primeiro e segundo capítulos, em que tivemos a apresentação do cenário que nós vamos encontrar. Bom dia, Dilma. Que primeiro Filomeno comentava dos interesses que ele tinha quando encarnado, trabalhando junto ao serviço mediúnico, especialmente nos trabalhos de desobsessão, e algo que chamava bastante a atenção dele, além naturalmente dos transtornos que aqueles que procuravam auxílio na casa espírita vivenciavam, sejam transtornos de origem pessoal por causa de efeitos das existências anteriores, seja por uma influência espiritual nesses processos de obsessão. Mas algo que chamava bastante a atenção dele era que alguns espíritos que se comunicavam traziam ainda características de quando encarnados, especialmente espíritos ainda vinculados à cultura africana. Então, pelo linguajar, pelo comportamento que eles tinham, isso fazia com que Filomeno, como encarnado, trabalhando na desobsessão, observasse então, um trabalho mediúnico de modo geral, observasse esse tipo de conduta. Então isso deixava ele bastante interessado em conhecer esse perfil dos espíritos. Sendo convidado por Dr. Bezerra de Menezes para participar de um trabalho assistencial junto a um centro de Umbanda, ele então traz para nós no capítulo número 2 uma descrição do ambiente. É um bairro periférico numa determinada cidade, que não foi revelada para nós ainda. Nesse bairro periférico, uma casa bastante simples, tinha ali um terreiro de Umbanda, com um salão, com algumas bandeirinhas no teto, que não tinha, ali no alto não tinha teto, importante era um terreiro, e ali uma grande movimentação, tanto da parte dos encarnados como dos desencarnados, especialmente ali dos desencarnados, ali espíritos bastante agitados, espíritos procurando perturbar os ambientes e tudo mais, e muitas pessoas em sofrimento procurando auxílio. Ele descrevia então o ambiente como tendo um altar com algumas imagens de santos católicos e outras imagens características da Umbanda. Falava sobre um cheiro de incenso com outros aromas, e num determinado momento, 8 horas da noite, começou então o trabalho, começaram os trabalhos. E aí então uma pessoa, o senhor Antenor, que era o responsável ali, o médium responsável pelo trabalho, ele então vinha acompanhado, ele em transe mediúnico, vinha acompanhado de uma mulher que trazia ali uma característica perispiritual modificada por uma ideoplastia, e Filomeno identificou como sendo uma mulher que acompanhava, que trazia ali uma características de uma etnia europeia, de uma pessoa que viveu na Europa, mas que estava ali trabalhando como a guia desse médium. Então Antenor era o nosso médium. Falava bastante sobre o respeito que era necessário, o cuidado mental. O Dr. Bezerra alertava Filomeno de Miranda para que ele mantivesse a mente aberta, e o coração também bastante respeitoso para tudo aquilo que ele observava, e especialmente ali vendo as tantas pessoas que procuravam aquela assistência e a quantidade de espíritos que estavam ali presentes. Antenor tinha sido no passado um senhor de escravos bastante cruel, e depois então da sua desencarnação ele acabou se encontrando com aqueles que foram as vítimas da sua possessividade, da sua agressividade e tudo mais, E aí então ele ficou durante quase 50 anos em sofrimento no plano espiritual, se deparando com o resultado das suas ações, e depois então ele foi reconduzido para uma nova reencarnação, para que ele pudesse recomeçar então
esse trabalho, esse processo de crescimento. Então ele, reencarnando, ele foi rejeitado por aquela que foi a sua mãe, foi abandonado e foi adotado por uma senhora, a senhora Anita. E ele passou durante ali a sua juventude por muitas dificuldades, né, e também durante a sua, já um pouco maior, né, passando por um processo de obsessão bastante grave, quase chegando à subjugação. E aí então ele começou, né, a se educar espiritualmente e se dedicar a esse trabalho, né, para onde ele foi conduzido, nesse trabalho que tinha uma relação muito próxima com espíritos vinculados à cultura africana. Exatamente porque ali teria oportunidade de ex-escravos estarem ali se manifestando. Né? Dona Anita depois desencarnou e ela acabou se tornando como se fosse a mentora do trabalho que acontecia naquele centro espírita. Foi também trazido para nós que esse centro ele era orientado por uma entidade que teria sido sacerdote, que tinha sido sacerdote aqui no nosso país e vivendo nas esferas mais elevadas. De tempo em tempo ele se juntava aos trabalhadores da instituição para fazer ali um balanço, passar algumas orientações e tudo mais. Mas essa instituição, então, se dedicava à assistência a essas tantas pessoas que procuravam auxílio, utilizando, inclusive, né, muitos espíritos que, de boa vontade, desejando o crescimento, a sua melhoria, se colocavam à disposição dos orientadores do trabalho, mas eram espíritos ainda muito ligados ao mundo material. E isso exatamente era uma estratégia que facilitava, né, a comunicação mental deles com aqueles que eram os seus protegidos, já que esses mesmos encarnados que buscavam a proteção continuavam ainda muito ligados às questões do mundo material, às questões mundanas, né? Então espíritos nessa mesma faixa facilitavam a comunicação entre eles. Bom, esse aqui é um pouco então do cenário que nós encontramos. O que nós vamos acompanhar é a senhora Catarina Viana, uma senhora devotada, uma senhora católica, uma mãe bastante devotada. Tinha ali então um filho, o Carlos, de 20 anos aproximadamente, que era um jovem que vivia, que passava ali nos seus últimos 8 anos, ali dos seus 12 anos para frente, um estado de esquizofrenia bastante grave, chegando ali ao ponto de catatonia, né, que é um dos estágios da esquizofrenia, em que a pessoa fica ali paralisada ou muitas vezes agitada, repetindo, então completamente ali incapacitada mentalmente, né? Então, não encontrando recursos na psiquiatria e sendo indicada por amigos daquela região, daquela comunidade, sobre essa instituição, ela então foi muito ressabiada, muito preocupada, né? Porque isso era quase que uma violação das suas próprias crenças, né, sendo católica como ela era. Mas tomada, né, pela necessidade, pela angústia de ver o filho sofrendo, ela acabou então visitando esse ambiente. Então, esse é o cenário, essas são as personagens que nós vamos acompanhar aqui no nosso trabalho. Então temos Dona Anita, que é a mãe adotiva de Carlos, sendo ali a sua mentora. Temos ali Carlos, o médium, temos essa senhora, essa mulher que acompanhava ele como uma guia espiritual, que nós não conhecemos ainda, e Dona Catarina e Carlos, mãe e filho, que vão receber esse atendimento. Bom, feita então essa passagem rápida, esse pequeno resumo, que é necessário, né, para a gente acompanhar aqui a história, esse capítulo 3 então começam as consultas, né? No capítulo anterior foi mostrado ali, né, sobre as músicas, o estado de transe, de muitas pessoas ali presentes, então assim um lugar bastante muito diferente das práticas espíritas, né? E Filomeno se mostrava ali bastante impressionado com aquilo que acontecia tanto do lado físico, com os encarnados ali presentes, que ou eram médios ou eram induzidos, né, pelo ambiente, pela música e aqueles estados de transe, aqueles estados alterados que nós vimos, algumas vezes um transe mediúnico de fato, e outras vezes um estado de transe anímico
mas provocado, desencadeado pela excitação daquele ambiente, né? Então tudo isso chamava bastante a atenção de Filomeno, e é isso que nós vamos acompanhar também aqui na trajetória do nosso estudo. Bom, muito bem, as consultas. Então uma primeira cliente foi chamada para poder conversar com o médium, para conversar com o espírito, na verdade, com a guia do médium, e ela se apresenta assim. A cliente encontrava-se bastante nervosa e envolta em uma nuvem escura, que era resultado das ideias cultivadas e do intercâmbio psíquico mantido com os comensais desencarnados que a acompanhavam. Alguns deles deram entrada com a hospedeira mental na saleta, onde a aguardava a entidade orientadora. Utilizando-se de linguagem típica, na qual se faziam presentes muitos chavões africanistas, esta saudou a visitante, deixando-a à vontade para a entrevista. Sem maior delonga, traindo os sentimentos inferiores que a animavam, a mesma foi diretamente ao assunto. E aqui também, né, lembrando que no capítulo anterior, chamava a atenção aqui do Dr. Bezerra, dizendo que muitas pessoas, embora tivesse já, né, o entendimento sobre a imortalidade, sobre o mundo espiritual, já que iam para aquele centro, conversar com espíritos, vendo ali todas as manifestações, isso já dava uma ideia de que o plano espiritual era uma continuidade da vida, e, portanto, a imortalidade do espírito era um conceito que já começava a ser assimilado. Mas, ao mesmo tempo que tinham essa noção do plano espiritual, elas continuavam ainda muito presas naquele comodismo de buscar ajuda para que resolvessem os seus problemas, sem terem o entendimento, a noção da responsabilidade, da reforma íntima que cada um deveria ter e da compreensão também das situações que vivenciavam em termos de causa e efeito. Então eram pessoas que diziam assim, estou com um problema, eu quero resolver esse problema, o que eu tenho que fazer? Né? Sem se dar conta sobre qual foi a causa do problema, o que a pessoa precisa fazer em termos morais para poder se modificar e também enfrentar aquela situação para resolvê-la de fato, né? Então tudo era muito simples naquela visão, e o Dr. Bezerra chamava a atenção que geralmente é assim. E na verdade, né, não apenas lá, né, mas no caso da doutrina, a gente tem aqui, né, o processo de evangelização, o esclarecimento das pessoas que frequentam nas palestras, nos estudos e tudo mais, embora nesses centros também haja essa evangelização, que foi comentado inclusive que o Evangelho segundo o Espiritismo era uma obra que estava sendo ali estudada depois de quebrar uma barreira de resistência muito grande que foi criada pelos próprios espíritos, né, que sentindo-se ali tomados por uma rejeição ou até mesmo uma aversão à ideia do cristianismo, pelo fato de terem vivido isso em seus passados, né, falar de evangelho para eles era algo inadmissível, mas quebrada essa resistência foi implantado então esse estudo de esclarecimento. Mas a grande maioria das pessoas acabava indo mesmo, como acontece nas igrejas, nos templos, no centro espírita, as pessoas vão pela dor e não pelo amor, como a gente sempre compreende, né? Então vão até ali buscar ajuda, mas sem entenderem de que forma que elas próprias podem se ajudar. Então aqui, vamos lá. Então essa senhora já começa dizendo, né? Essa senhora não é a dona Catarina, né? É a primeira consulente que foi atendida lá no centro. Tenho um problema que me mortifica e para o qual venho buscar uma rápida solução, estando disposta a pagar o que seja necessário. Petulante, fazia-se arbitrária na exigência que se permitia propor. Sem qualquer reação, na sabedoria decorrente do atendimento contínuo aos desesperados, sofredores mais infelizes, o espírito nada disse, facultando que a extravagante se desvelasse. Estou informada, prosseguiu com empáfia,
das necessidades desta casa e posso oferecer ajuda monetária desde que tenha atendido a minha pretensão. E como o silêncio continuasse, por parte da interlocutora, abordou a questão prosseguindo. Aqui já dá para a gente imaginar, né, que o médium, então, no estado de transe, se coloca à disposição para ouvir, né, a queixa da consulente, e aí conforme ela já vai colocando, né, pela sua petulância, já dizendo, né, o que ela quer, o que ela exige, coisa e tal, já dá para a gente imaginar o espírito assim, só dá aquela balançadinha de cabeça e continua ouvindo o que ela tem para dizer, né, já compreendendo exatamente sobre as questões da natureza humana, né, o egoísmo, a arrogância, o orgulho, né, então bem típico dos encarnados ainda, que não tem essa compreensão. E como o silêncio continuasse, por parte da interlocutora, abordou a questão prosseguindo. Desejo solução num caso de amor, que ora responde pela minha vida. Será vitória ou desgraça, a minha ou a outra vida, porquanto não tenho forças para prosseguir conforme está ocorrendo. Tive a desdita de apaixonar-me por um homem casado, pior do que isso, que desamar a esposa e filhos e que é feliz no lar. A dificuldade de tomá-lo para mim me enlouquece. Tentei o impossível e o infame me despreza, atirando-me na face o amor que devota a minha rival. Desejo um trabalho que o afaste da outra e conceda-me a vitória. Para tanto darei a alma ao demônio se necessário, pois que sem essa vitória, a loucura ou o crime serão as minhas únicas alternativas, matando-me ou levando-me a matá-la. Simples assim, né? Não pôde prosseguir, pois prorrompeu em violento pranto. Encontrava-me perplexo com o que acabara de ouvir. Já vi esquadrinhado a alma humana em vários aspectos. No entanto, esta angulação trágica mascarada pelo nome do amor, na qual o supremo egoísmo e a alucinação da luxúria predominavam, colheu-me de improviso. É isso porque, né, lembrando que o Dr. Bezerra disse para ele, né, tudo que você perceber aqui e ouvir, né, faça isso sem o julgamento. Apenas observe, né, aprenda e auxilie. Bom dia, embaixador. Aturdida na alucinação que cultivava, aquela criatura odiava a mulher honesta, mãe e esposa abnegada, apenas porque ele não podia perturbar o lar, arrastando o esposo e pai ao adultério, a desdita. E cega no propósito doentio, cultivava a ideia do crime em qualquer direção que seguisse. Antes que me alongasse em conjecturas descaridosas, caindo na censura severa, o prudente Dr. Bezerra admoestou-me com benevolência, chamando-me a atenção para a companhia espiritual que a inspirava. Dei-me conta de que 2 seres perversos lhe dominavam o comportamento quase por inteiro. Um deles, de aspecto repelente pela vulgaridade em que se apresentava, excitava-lhe o desejo, comprimindo-lhe habilmente certa região do aparelho genésico, enquanto o outro lhe transmitia clichês mentais, muito bem elaborados, em que ela se via nos braços do eleito, sendo expulsa pela esposa que lhe surgia bruscamente, interrompendo o idílio licencioso. A pobre debatia-se com sofreguidão entre as 2 sensações de lubricidade e de frustração, entregando-se ao tresvario. Bom dia, Mazá. Então aqui a gente viu, né, uma mulher que se encontrava ali, né, intensamente influenciada por 2 entidades que criavam na mente dela, primeiro a imagem do desejo que ela desejava, que ela, né, esperava ali alcançar, e ao mesmo tempo, energeticamente, né, no seu corpo perispiritual, provocando esse desequilíbrio profundo no seu campo genésico, fazendo ali com que aquelas sensações de sexualidade fossem ali o tempo todo, né, instigada, provocada. E foi nesse contexto, então, que ela se apresentou, trazendo, né, aquela insanidade, né, no raciocínio, pedindo, então, que
aquele casamento fosse desfeito, para que ela ficasse então com aquele que era o objeto do seu desejo. E diz aqui então o Dr. Bezerra: a nossa irmã está enferma da alma, acentuou o mentor amigo. Além disso, padece de estranha e grave obsessão vampirizadora, que lhe exaure as energias, despedaçando-lhes os nervos. Envolvamo-la em vibrações de afeto e de piedade, aguardando as providências iniciais que serão tomadas aqui. Nesse comenos, a comunicante ergueu o médium e se pôs à destra sobre a mão da descontrolada mulher. Lembrando aqui que a comunicante era aquela entidade que acompanhava esse médium, o antenor, né? Após descarregar energias refazedoras e interromper a compressão perturbadora que lhe impunha o vulgar perseguidor, conseguiu também, com a aplicação correta da bioenergia nos centros coronário e cerebral, diluir as ideoplastias que o outro fomentava, transmitindo um pouco de renovação à enferma que, momentaneamente livre das influências terríveis, por pouco não foi acometida por um vágalo. Concluída essa primeira operação, a hábil entidade falou no linguajar próprio. Então aqui a gente vai usar a nossa imaginação, né? Vendo aqui o vocabulário, o jeito de falar, né? Com aquela característica africana que a gente geralmente ouve dessas entidades, né? O seu problema tem solução fácil, que está em você mesma. Não é a esposa do seu namorado, uma rival de sua pessoa. Antes, você é a serpente que lhe ronda o ninho, preparando-se para destruí-lo. O homem honesto que não a ama, age bem e merece respeito. Não sujeição psíquica ou constrição perturbadora, a fim de atender-lhe a um capricho de mulher alucinada que perdeu o rumo. Era a primeira vez que eu escutava uma advertência espiritual expressa em termos tão enérgicos. A autoridade que a voz branda exteriorizava e a irradiação que dela emanava impunham consideração, e a consulente necessitava de um cautério moral para a ulceração que lhe vencia as carnes da alma. Isso porque a gente costuma, dentro do meio espírita, por exemplo, um tom de grande fraternidade, um tom mais ameno, que quando existe nesse tipo de comunicação que os espíritos costumam trazer. Já nesses ambientes, as entidades já são bastante diretas, assim, quase que lançando na face a realidade para as pessoas despertarem. Então, foi nessas condições que essa senhora acabou recebendo essas orientações. E ela continua. Ela, a entidade. O dinheiro não compra tudo, prosseguiu no mesmo tom. Embora auxilie na aquisição de alguns bens e responda pela solução de várias dificuldades, quase sempre mal utilizado, é causa de desditas e misérias que se arrastam por séculos naquele que o malversa como nas suas vítimas. Aquilo que você denomina amor é paixão selvagem, capricho, que decorre do não ter conseguido, que logo perde o valor depois de posse breve. Além disso, ninguém pertence a outrem. Todos são instrumentos da vida em viagem longa de crescimento para Deus. As ações geram reações semelhantes e sempre produzem choque de retorno. O mal que pretende contra essa família não a atingirá, porquanto as suas vítimas em potencial estão ligadas ao bem, possuem o hábito salutar da prece que as resguarda das perturbações nefastas. São cumpridoras dos deveres que abraçam, vibrando emocionalmente em faixa superior, que as protege das agressões selvagens que você lhes defere através dos petardos venenosos do ódio. Nenhum trabalho maléfico afetará a estrutura doméstica dessas criaturas, porque a sombra não afugenta a luz, nem o crime se apresenta com cidadania legal diante da honradez. Somente lobos caem em armadilhas de lobos, afirma o refrão popular.
O mesmo sucede em relação àqueles a quem você pretende perseguir, utilizando-se de recursos ignóbeis que iriam gerar desventura para você mesma, desde que ninguém foge à ação da própria consciência. E quanto a negociar a alma com o demônio, você já o fez na sua revolta, pois que ele está dominando-a e chama-se egoísmo cego, que desarticula totalmente. Silenciou por breves momentos a fim de permitir ao ouvinte apreender todo o conteúdo do esclarecimento para logo continuar. Antes da gente continuar, então, aqui o Espírito traz uma orientação bem interessante, que inclusive o Divaldo já comentou sobre isso, o Chico também já comentou sobre isso. Deixa eu só pegar aqui rapidamente. Tem aqui uma orientação interessante, né? Então, Divaldo diz assim, porque o que ela queria, na verdade, era um trabalho, entre aspas, que desfizesse aquela família, afastasse a esposa, para que ela ficasse com o marido. Né? Então, aqui a gente tem duas orientações bem legais, né? Uma do Chico e outra do Divaldo. Então, o Divaldo diz assim, sobre o mal feito, né? Que é uma expressão usada também para essas ações negativas que fazem na relação com os espíritos, que inclusive Kardec trata desse assunto lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, lá no tema que fala dos pactos. Né? Então o Divaldo diz assim, não devemos recear o mal que porventura queiram nos fazer, porque somente nos acontece aquilo que devemos aos soberanos códigos. Se nos elevarmos em pensamento através da oração e por meio da ação, nenhuma força, por mais negativa, mandada ou encontrada, pode nos realizar qualquer mal. Não obstante, se nós temos uma vida dissoluta, sensualista, vulgar, e sintonizamos com espíritos inferiores, não é necessário que ninguém os mande. Eles virão ter conosco pelo processo da sintonia. Então, sabe as palavras do Divaldo, que acaba depois aqui, que acabam resumindo exatamente tudo isso que nós vimos na orientação desse espírito. E aqui o Chico também fala a mesma coisa a respeito desse mal feito. Ele diz assim, se atirarmos uma bolinha de borracha de encontro à parede, e havendo nela um buraco, a bolinha passará. Finalizando o proveitoso ensinamento da lei de causa e efeito, lembrou-se que semelhante atrai semelhante e só recebe o mal quem está no mal. Né? Então a bolinha, representando a bolinha de borracha, é o mal. Se você joga na parede, essa parede está bem estruturada, a bolinha bate e volta. Se essa bolinha encontra um buraco, aí ela passa. Né? Então, acaba sendo para nós aqui um resumo daquilo que esse espírito, então essa entidade, orientou para essa senhora. E continuou então. O seu problema real e grave é a falta de discernimento a respeito de como comportar-se diante das lutas para conseguir a paz. A primeira regra que deve ter em mente é nunca fazer aos outros o que não desejar para si mesma, conforme ensinou Jesus, e procurar, como efeito, realizar todo o bem possível em favor do seu próximo, de modo que o bem, por sua vez, passe a fazer parte da sua existência, como um fenômeno natural e transformador. Isso a ajudará a não ambicionar o que não tem direito e a saber receber o que lhe é de melhor para o seu progresso espiritual e eterno. Posteriormente, você necessitará de um tratamento desobsessivo a fim de libertar-se da parceria degradante a que tem feito jus e que a vem explorando nos seus mais caros sentimentos de criatura humana, e especialmente de mulher que é nela por um esposo e um lar, que Deus lhe concederá oportunamente, porém em outras bases, de amor e de equilíbrio. Comecemos agora a fazer o trabalho solicitado, não conforme você veio em busca, mas de acordo com a sua necessidade de urgência.
a entidade atraiu a um dos médiuns que lhe assessorava ao labor o espírito vampirizador da área sexual da paciente, levando-a à incorporação diante dela e doutrinando-o conforme as circunstâncias. Era uma ação totalmente inusitada para mim. As elucidações apresentadas, apesar da linguagem forte, estavam perfeitamente concordes com os códigos da doutrina espírita e seguiam a linha do pensamento evangélico, estabelecendo uma psicoterapia de alto valor para a enferma, que ouvira com atenção todo o enunciado. A técnica de atendimento ao desencarnado, as bederagens e banhos que foram receitados como complementação, fugiram às diretrizes a que me acostumara e aceitara por compatíveis com a razão. Não foi necessário recorrer à ajuda do mentor, que prestamente veio ao meu amparo esclarecendo. Consideremos a Terra de hoje um campo de batalha, no qual a dor campeia desenfreada e as emergências se multiplicam no que tange às áreas de socorro. Como há escassez de médicos e hospitais especializados, os pacientes são atendidos conforme as possibilidades ambientais. Enquanto os poucos médicos realizam cirurgias impostergáveis, enfermeiros e auxiliares em ambulatórios improvisados dão atendimento aos casos de menor gravidade, ou mesmo aos que não podem ser removidos até posterior solução mais adequada. Nas circunstâncias, portanto, não é feito o ideal, o melhor, mas sim o possível, o que está ao alcance. Aqui no caso ele comenta, sobre aquilo que foi prescrito como tratamento para essa senhora, porque passar por um psicólogo, passar por um psiquiatra, por um médico, no serviço público, como infelizmente até hoje nós encontramos e tudo mais, seria o ideal, para que ela fosse devidamente acompanhada por uma terapêutica que fosse mais eficaz. Mas diante dessas circunstâncias, então os espíritos passam esse receituário visando aquele equilíbrio imediato dentro daquilo que é possível, utilizando-se de recursos que não são possíveis dentro dessas práticas, no caso aqui religiosas. Não é possível prescrever o medicamento, por exemplo, porque isso feriria aos próprios códigos da nossa legislação, que seria ali a prática ilegal da medicina. Mas, então, eles passam trabalhos com ervas, geralmente homeopáticos, fitoterápicos, que visam ali ajudar aquela pessoa naquele momento. Mas o fato, que é importante lembrar, que o fato da pessoa se sentir atendida, se sentir acolhida, já é para ela o início de um tratamento. Mesmo que muitas vezes ali alguma prática acabe quase sendo para ela como um placebo, aquele recurso que vai fazer com que ela mentalmente se coloque nessa nova posição de uma paciente em busca de um tratamento. Então aqui, como foi colocado, até posterior solução mais adequada. Então ele continua, voltando aqui ao que nós lemos. Nas circunstâncias, portanto, não é feito o ideal, o melhor, mas sim o possível, o que está ao alcance. O importante é não deixar que se percam as vidas que periclitam e, se possível, evitar-se que os mutilados e em desespero, por falta de assistência, compliquem a própria situação. Transfiramos a questão para a área espiritual. Apesar da claridade mental que domina grande número de pessoas, nas várias escolas do espiritualismo, em todas as suas expressões, e do espiritismo em particular, são escassos os homens dispostos ao serviço da vera fraternidade e da caridade em ação libertadora. Discute-se muito e realiza-se pouco. Perde-se largo tempo com um verbalismo inoperante em detrimento da iluminação e do esclarecimento de consciências. Fracionam-se os grupos, vencidos pelas vaidades culturais e paixões pessoais, em prejuízo da solidariedade muito apregoada e pouco vivida. Nenhuma censura, porém, de nossa parte. A citação é para ilustrar
que enquanto muitos discutem como distribuir víveres em banquetes faustuosos, numa época de fome, milhares morrem por total escassez de alimentos. É o que sucede nesse setor espiritual. Aprendemos com Allan Kardec, e a experiência o demonstra, especialmente para nós outros desencarnados, quanto à inércia de certas práticas fetichistas e queijandos. Com a morte não muda ninguém. Como a morte não muda ninguém, sabemos que aqueles que conviviam com determinados cultos a que se afervoraram ou cujas práticas temiam mais do que respeitavam, ante a desencarnação não alteram a forma íntima de ser, permanecendo vinculados aos atavismos que lhes dizem respeito. Católicos, protestantes e outros religiosos após a morte não se tornam espiritistas ou conhecedores da realidade ultratumular. Ao revés, dão curso aos seus credos reunindo-se em grupos e igrejas afins. É natural, portanto, que os originários das crenças derivadas do sincretismo afro-brasileiro continuem ligados às suas ideações religiosas. Enquanto dão luz à verdade em mais amplos círculos de libertação espiritual, devemos valorizar o esforço de abnegados ceareiros do amor na ampliação dos horizontes da saúde, da paz e da fraternidade entre os homens onde quer que se encontrem. Então, primeiro ali, todas as práticas e orientações que são passadas dentro daquele ambiente cultural, né, e ao mesmo tempo também espiritual. Então, isso foi algo bem interessante que o Dr. Bezerra traz, que aí os nossos próprios amigos do plano espiritual percebem isso com bastante clareza, que as nossas crenças elas não se modificam pelo simples fato de chegarmos ali à desencarnação. Então nós continuamos ainda trazendo fortes influências daquilo que nós acreditávamos quando encarnados, e não apenas dentro da influência espiritual, da influência cultural de um modo geral, das ideias, das ideias que eram alimentadas, políticas, filosóficas, enfim. Chega no plano espiritual, continuamos ainda dando vazão a essas mesmas tendências que nós tínhamos quando encarnados, né? E com relação às crenças também é assim, né? Outras obras mostram para nós, e se eu não me engano é nesse mesmo livro, Dr. Bezerra vai fazer uma viagem, se eu não me engano, um caminho, um passeio com Filomeno de Miranda, no plano espiritual, ou melhor, aqui no plano físico, observando a quantidade de espíritos que se aglomeram nas portas de igrejas, nas portas de centros, para continuarem praticando suas crenças, vinculadas aos encarnados que estão ali pelo processo de sintonia, né, alimentando as mesmas ideias. Então aqui é mostrado para nós que aquelas pessoas então que frequentam esses centros, no caso aqui esse centro que traz esse sincretismo religioso afro-brasileiro, né? Então as pessoas que vão ali recebem as orientações de acordo com as crenças. Para aquela pessoa, por exemplo, é importante ela tomar aquele banho de ervas, é importante ela beber aquele medicamento, porque ela foi até aquele local buscar aquele tipo de ajuda, e aquele produto, aquelas substâncias que são indicadas e aquelas práticas vão fortalecer nela as crenças que motivaram essa busca. Então, por isso, né, como Filomeno ficou bastante espantado de um espírito passar esse tipo de orientação, na verdade o que o Dr. Bezerra chama atenção é que não é o espírito em si que acredita naquilo, mas são as pessoas que acreditam. E passando essas orientações para elas se tornam mais fortalecidas. A mesma coisa acontece. Se vai a um centro espírita, nós indicamos, olha, vai fazer um tratamento de passe, vai participar de um estudo, faz o seu evangelho em casa. São práticas que para elas são práticas diferentes de outras instituições, de outras escolas, mas que a finalidade acaba sendo a mesma. Fortalecer a fé, fortalecer o seu psiquismo, fazer com que ela recobre o equilíbrio,
Então são recursos diversos. Então, na verdade, não importa o que, desde que atenda a esse objetivo de fazer com que a pessoa se cure ou se autocure, né? A pessoa busque a autocura através desses processos. E depois Filomeno continua. E quanto aos banhos e beberagens, animei-me a questionar. Sem enfado, ou seja, muito paciente, o nobre amigo respondeu. A água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Assim, é crença ancestral que os banhos teriam o efeito de retirar as energias deletérias que os poros eliminam e quando a água recebesse a infusão de ervas aromáticas e medicinais, propiciaria bem-estar, revitalizaria o campo vibratório do indivíduo. Sabemos, no entanto, que mais importante do que quaisquer práticas e ritualismos externos, a ação interior, mental, comportamental, responde pela realidade psíquica do homem e opera a sua legítima recuperação. Como, porém, nem todos estagiamos na mesma fase de evolução, cabe-nos compreender e respeitar outras experiências que atingem imenso grupo de criaturas e as beneficiam em razão do componente emocional que oferecem, a fim de que sejam logrados os resultados positivos. À medida que irão crescendo, esses indivíduos libertar-se-ão das fórmulas, adotando a forma correta e transcendente para encontrar a felicidade que todos buscamos. Então, importante, né, que a pessoa, quando então ela se banha com essas ervas, na verdade ela está se banhando com energias, com forças psíquicas geradas por ela própria, naquele sentido de que esse banho vai me curar. E, na verdade, é a mente dela que promove essa cura. Claro que essas ervas têm efeitos fitoterápicos, né, de reenergizar, de acalmar e tudo mais. Mas o poder mental dela naquele momento é aquilo que vai provocar o seu grande efeito, que é o que acontece num trabalho de passes que nós vemos no centro espírita, quando aquela pessoa que se entrega, né, para aquele momento do passe, ela própria gera energias que são transformadoras, e aquela transfusão que ela recebe nada mais faz do que potenciar aquilo que ela própria gerou. É bem interessante como esse tipo de indução mental funciona. Didima lembrou, né, provoca mudança de condicionamentos, né, é fundamental ali. Então tem um efeito prático, sim, mas tem um efeito indutor muito mais poderoso. Porque a gente lembra, como o Dr. Bezerra transmite para nós, que a transformação acontece realmente de dentro para fora. E essas ações exteriores e essas induções que a pessoa recebe faz com que ela naturalmente vá mudando a sua disposição mental, fazendo com que internamente ela comece a promover essas mudanças. Então temos ali o recurso material, no caso dos medicamentos, temos o recurso espiritual, que vem da parte dos espíritos, através da transfusão de fluidos, e temos ali também o efeito interior, onde a própria pessoa gera esses recursos que vão beneficiá-la. Bem interessante a gente ver tudo isso, né? No que tange às beberagens, antes a Angelina colocou, né, a mesma coisa acontece com a rezadeira do interior, né, acredita no marinho, né? São energias, né, exatamente a mesma coisa. Então toda a ação de fé que alimenta as convicções daquela pessoa que busca ajuda, seja num centro espírita, seja numa rezadeira, seja conversando ali com o seu pastor, com o seu padre, seja conversando com uma mãe de santo, não importa, porque cada um busca um ambiente de acordo com as suas convicções. Até mesmo, né, no caso daquelas pessoas que estão ali tendo contato pela primeira vez, mas elas são movidas por uma força de esperança para auxiliá-la dentro das suas necessidades. E quando ela recebe a atenção, todos esses recursos são estimulantes, principalmente estimulantes de transformação interior, né, que é fundamental.
No que tange às beberagens, algumas destituídas dos cuidados que requer qualquer produto para ser ingerido, não podemos ignorar o valor da fitoterapia, de resultados excelentes em inúmeros problemas de saúde. Então são aquelas ervas, aqueles chás, né, que são passados, então chá disso, chá daquilo, né? Então são sem dúvida nenhuma recursos químicos que a natureza fornece, que essas entidades trazem grandes conhecimentos. As medicinas alternativas que estão encontrando consideração, mesmo entre os estudiosos mais ortodoxos, resultam de larga experiência humana e de diversas delas nasceram o que ora consideramos científico ou acadêmico. Isso aqui, para quem estuda farmácia, por exemplo, estudar a história da farmacologia começa exatamente nas práticas populares. Então são aquelas ervas, né, que no Brasil então nem fala, porque as tradições indígenas e africanas, na busca na própria natureza de recursos curativos, incentivaram, né, faculdades, universidades, centros de pesquisas, empresas, a analisarem e estudarem esses recursos e fazerem com que eles se tornassem medicamentos que hoje nós compramos em farmácias. Basta lembrar que o salgueiro, por exemplo, né, que o pessoal do Rio de Janeiro tão bem conhece, mas a árvore salgueira é de onde sai a dipirona. E se tomava chá de folhas de salgueiro no passado. Assim como tantos outros recursos, né, que vão se transformando, né? Então, e até mesmo aqui o Dr. Bezerra de Menezes fala, né, as medicinas alternativas. Naquela época, na década de 1980, essas práticas eram chamadas de medicinas alternativas. Era aquilo que você fazia em alternativa, como alternativa para aquilo que não funcionava. Hoje essas práticas são chamadas de complementares, porque elas não são mais escolhas alternativas que você faz, mas são escolhas complementares para unir todas essas práticas em busca dessa cura, né? Então isso é muito bacana da gente conhecer. Angelina Cocô não usa medicação alopática, né? Usa homeopatia, né? Às vezes há necessidade, né, de um antibiótico, um anti-inflamatório de um efeito mais imediato, né? Mas sempre que possível, né, a gente mantém ali o nosso corpo, né, sem essa química, muitas vezes bastante agressiva, né? Eu também prefiro mais ali, né, a parte de fitoterapia, homeopatia, do que até mesmo outras técnicas também, do que a alopatia, sempre como último recurso, mas sem dispensar o seu efeito, né? Vamos lá. A flora medicinal foi a grande protetora dos nossos avoengos, que nela encontraram recursos saudáveis para muitos males que os afligiam, e posteriormente submetidas à ação dos laboratórios. Dela extraíam incontáveis substâncias de ação rápida e eficaz. Porque se calasse, notei que o atendimento chegava ao fim e a cliente, embora entristecida, sem a revolta inicial, conduzia a salutar indução do conselho que lhe iria servir de apoio para uma mudança de comportamento. Recomendada a retornar, estava naquele momento sem os exploradores espirituais, o que lhe facultaria meio para meditar e assumir diferente atitude mental. Os seus perseguidores haviam sido convidados a permanecer no recinto. E aqui vem também algo que a doutrina explica bastante, né, a respeito dos processos obsessivos, né? Não basta você afastar os perseguidores, é necessário que você mude a sua conduta, porque do contrário, outros perseguidores vão entrar em sintonia. Como o próprio Divaldo comentou conosco aqui agora há pouco, né, naquele texto que eu passei. Então, se nós mantemos uma vida vulgar, uma vida desequilibrada, né, por um processo natural de sintonia, os próprios espíritos virão nos buscar. Notei que, após a advertência severa, a benfeitora encenara, com boa dose de psicologia humana, a perspectiva de um lar risonho e sem atropelos afetivos para a necessitada, que mais fixou essa esperança, que agora acalentaria, libertando-se vagarosamente da paixão mórbida. Então aqui
né, o Espírito então deu para ela aquela dose de esperança, projetando na mente dela, né, aquele lar feliz, aquela relação saudosa que ela tanto desejava, mas ao mesmo tempo dizendo que para você conseguir isso, é necessário que você mude a sua postura. Né? Então foi essa mensagem que ficou para ela. O próximo candidato trazia o semblante sulcado por profunda marca de dor. Vinha rogar auxílio para conseguir um emprego que lhe desse esperança e apoio para o lar. Estava em aflição e sentia-se fracassado. Já não sabia o que fazer. A gentil mensageira ouviu-lhe o rosário de dores com bondade e exortou-o à renovação, ao entusiasmo, aconselhando-o à perseverança e à confiança em Deus. Falou-lhe da genitora desencarnada que o conduzira até ali, na condição de perene anjo da guarda, buscando dissuadi-lo das ideias deprimentes que o assaltavam. O homem, surpreendido com a feliz informação, comoveu-se recordando-se daquela que lhe fora uma luz acesa na existência, que a morte lhe havia arrebatado e a vida agora lhe devolvia. Aplicados recursos restauradores, ei-lo que saiu com novas disposição e de alma renovada, agradecendo a Deus. A seguir, veio trazida uma jovem senhora que se queixava de distúrbio sexual, defluente da frigidez que a atormentava e estava a destruir o lar. Era mãe de um casal de crianças que afirmava adoráveis, amava o esposo que estava a perder, em razão do desconforto que experimentava por ocasião do conúbio sexual. Suplicava ajuda. A caridosa servidora do bem, confortou-a a princípio, auxiliando-a a fazer um relax e infundiu-lhe confiança na misericórdia de Deus que de ninguém se ouvida. Discorreu sobre as suas longas vigílias noturnas, demonstrando conhecer-lhe o drama, os seus temores e lágrimas, por fim, as discussões que deveriam terminar e que se vinham agravando nos últimos tempos, pelas quais ambos os cônjuges se magoavam por falta da sinceridade de um diálogo amigo honesto. Elucidou que o seu distúrbio se originava do comportamento infeliz que mantivera em existência pregressa, quando se deixara seduzir pelo noivo e fora levada a um aborto criminoso. Após outros deslizes morais, recolhera-se à vida religiosa, na qual, por mágoa do mundo, passara a ter uma conduta de castidade, detestando o sexo e submetendo-se a rudes cilícios, entre pensamentos de ódio e revolta que lhe foram perturbando a função genésica. Moça atraente, terminou por perturbar o leve equilíbrio do confessor, que lhe expôs a torpe paixão de que se viu objeto, culminando por enredarem-se ambos no escândalo que as circunstâncias de então abafaram. Ele foi transferido de cidade enquanto ela se deixou consumir pelo horror numa atitude contemplativa na qual a mente, fixada desdita, gerou a disfunção ora apresentada. Reencarnando-se, reencontrou o religioso para, no matrimônio, se reajustarem ao lado dos filhinhos, um dos quais ela expulsara antes. Olha a trama, né, que se desenhou na vida dessa mulher. No passado, então, acabou tendo ali uma frustração, se dedicou à vida religiosa, mas ao mesmo tempo, o fato, né, e essa é uma questão muito interessante, o fato dela se dedicar à vida religiosa não trouxe para ela a paz de espírito. Pelo contrário, ela se torturava, né, por causa do erro, por causa da culpa, e como se não bastasse, ainda teve esse envolvimento com esse sacerdote que acabou piorando ainda mais a sua condição. Então a vida religiosa para ela era, na verdade, um verdadeiro suplício. Reencarnada agora, então, ela reencontra aquele religioso, e dos quais um dos filhos, então, foi aquele que foi abortado. Cabia-lhe reeducar a mente, receber assistência fluidoterápica,
orar e renovar-se, a fim de, com o auxílio do tempo, recompor a situação. Então a gente vê aqui, né, de que forma que o desequilíbrio mental voltado para essa questão da sexualidade acabou desequilibrando, né, energeticamente o seu organismo, afetando o seu corpo perispiritual, que por sua vez trouxe esse desequilíbrio para o corpo físico, onde, né, durante ali a vivência da sua sexualidade na relação íntima com seu esposo, ela então tinha o corpo ali alterado, né, provocando nela então esse desconforto e consequentemente provocando também, né, esse desentendimento, essa desarmonia afetiva dentro do casamento. Devidamente informada e com perspectivas de paz, retirou-se comovida. Agora era trazida à consulta aquela a quem acompanhávamos. Dominando as emoções e o receio, acercou-se do médium em transe e, sem saber como portar-se, recordou-se do Evangelho e saudou: "A paz de Deus esteja nesta casa." A mensageira agradeceu com palavras de ternura e o colóquio teve início. Então aqui a gente termina esse nosso capítulo 3, que trouxe para nós então essa visão geral de como é a dinâmica, como era, né, a dinâmica naquela instituição, na relação entre os consulentes e a entidade, e o trabalho que era feito, né, no pós-atendimento, que seria nesse caso, né, as orientações de retorno, as orientações para os tratamentos que as pessoas precisavam, e ao mesmo tempo aquilo que acontecia da perspectiva espiritual, no tratamento das energias, né, na fluidoterapia que era indicada para aqueles casos, e ao mesmo tempo também no trabalho feito com as próprias entidades, com os próprios espíritos, que também participavam das dores daquelas pessoas, no caso ali fazendo um trabalho de desobsessão. Então, tudo isso então era o que acontecia nesse nosso cenário. No próximo encontro, então, nós teremos a consulta com a Dona Catarina, né, a Dona Catarina Viana, e depois também ali, né, conhecendo um pouquinho do caso do Carlos, que era o seu filho, que era ali o jovem doente, né, para a gente poder entender exatamente aquela esquizofrenia que ele sofria, e aquela catatonia também, que era ali a consequência da esquizofrenia, se aquilo era de origem psíquica, em que esse espírito trazia do seu passado traumas, né, que resultavam nesse desequilíbrio, ou se isso também tinha um componente espiritual para agravar a sua condição. Lembrando, né, que a fonte de todos os dramas se encontra no próprio espírito. Então, ou ele causa por si só esse desequilíbrio, ou traz como agravante